Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Amor Operacional. Nesta videoaula vamos dar procedimento à resolução de mais um exercício de termodinâmica. Este exercício eu retirei do livro de Shapiro, 7ª edição, e o exercício diz o seguinte: um conjunto cilindro-pistão contém água inicialmente como líquido saturado a 150 graus Celsius. A água é aquecida a temperatura constante até o estado de vapor saturado. E a linha A diz o seguinte: considerando que a energia é transferida por calor para a água a uma taxa de 2,28 kW, determinar a taxa na qual o trabalho é realizado pela água sobre o pistão em kW. E a linha B diz o seguinte: se em adição à taxa, a energia transferida por calor no item a massa total de água for de 0,1 kg, determinar o tempo em segundos necessário para executar o processo. Neste caso, querem saber aqui na linha B qual é que é o tempo necessário para vaporizar a água, neste caso. E sendo assim, vamos começar primeiramente resolvendo a questão A. E para simplificar o exercício, retirei estas propriedades, não é, das tabelas termodinâmicas. Vou só simplesmente aqui desenhar o diagrama TV, que é para melhor perceberem o que é que está a acontecer aqui, ou neste processo. Ok. Então, tenho aqui o diagrama da temperatura em graus Celsius. E aqui tenho o volume específico em metros cúbicos por unidade da massa. E tenho aqui a curva de saturação. Os outros chamam de curva do sino. Agora vou só desenhar aqui uma linha, não é? De pressão constante. Portanto, a temperatura inicial, que eu sei que é a mesma que a final, porque o processo ocorre a temperatura constante, ou seja, o processo é um processo isotérmico, não é? Ocorre a uma temperatura de 150 graus Celsius, portanto só vou colocar aqui 150. Significa que se é vapor, primeiramente, se é líquido saturado, significa que o fluido está mais ou menos neste ponto, porque esta é a linha de saturação. E cá a gente tem, neste caso, o líquido subresfriado, e nesta região tem uma mistura, e mais à direita tem o vapor superaquecido. Portanto, se começa num estado em que nós temos praticamente algo como líquido saturado, significa que estou nesta região, este é o meu ponto 1, e adiciona essa energia, significa que vai aumentar o volume específico e chego mais ou menos até este ponto, que porque estou na linha de saturação. Este aqui fica o meu ponto 2. Então só vou projetar aqui estes pontos. Aqui tenho o ponto, tenho o volume específico 2 e aqui tenho o volume específico 1. O que o problema quer saber aqui é a taxa de trabalho realizado, não é? Então esse é um problema de balanço de energia. Sabemos nós da primeira lei da termodinâmica, não é? Da primeira lei da termodinâmica, que a energia de um sistema, não é? É igual ao quê? É igual ao calor menos o trabalho. Esta é mais ou menos a descrição da primeira lei da termodinâmica. E eu sei que a energia que um sistema pode apresentar, ela pode ser a energia interna, a energia potencial, a energia cinética. Porém, nos nossos problemas, praticamente aqui a gente vai desprezar a variação dos termos cinéticos e potenciais. Então, se a energia do sistema for igual à energia interna, não é? Mais a energia potencial, mais a energia cinética, a gente pode simplesmente dizer que esta aqui é zero, desprezamos a variação, não é? Desprezamos a variação.
Então, se desprezamos a variação, a variação da energia do sistema vai ser exatamente igual à variação da energia interna. O que quer dizer que posso escrever a primeira lei da termodinâmica como du igual, não é? Aqui é preciso perceber que é U maiúsculo, não é? Então, du igual ao calor menos o trabalho. Porém, a gente consegue perceber que o problema nos fornece uma taxa e não exatamente uma energia como kilojoules, mas é uma taxa, significa que é energia por unidade de tempo. Então posso simplesmente dividir toda a expressão por um ΔT, não é? Por um ΔT e posso ter aqui, isolando o ΔW sobre ΔT, eu evitei escrever o delta porque posso dizer que a variação é muito ou é inexata praticamente. A variação dessas duas grandezas, porque elas não são assim propriedades de um sistema termodinâmico. Posso até aqui escrever um delta Q e um delta W, não é? Então, isolando aqui o delta Q por delta T, eu tenho que o delta Q por delta T, isto aqui é igual ao delta U sobre delta T mais o delta W sobre delta T. Mas mesmo assim eu consigo perceber que delta Q sobre delta T, isto aqui é taxa ou é a potência, não é? Que é igual a delta U sobre delta T mais delta W sobre delta T. Mas eu consigo também perceber que esta é derivada de uma soma. Portanto, posso simplesmente escrever que isso aqui é a derivada, não é? Em relação ao tempo da energia interna mais o trabalho. Percebam que o trabalho realizado de 1 a 2 ocorre a uma pressão constante. Bom, eu retirei da tabela a pressão a essa temperatura. A pressão de saturação, devia ter escrito aqui, é de 4,758 bares, não é? Esta é a pressão de saturação. Esta linha toda equivale à linha de pressão. Então, perceba que esse trabalho que é realizado de 1 para 2 é um trabalho realizado a pressão constante. Então, simplesmente posso escrever que isso aqui é D, dt de U mais P delta V. E esta soma que eu tenho, a energia interna mais a pressão delta V, isto aqui é uma grandeza muito importante, não é? Que é a entalpia. Então posso simplesmente dizer que o calor adicionado vai ser igual à derivada da entalpia em relação ao tempo. E vou considerar essa expressão, não é? Vou fixar ela, vou considerar como expressão 1. Mas o que eu preciso aqui é determinar o trabalho. O que quer dizer que nenhuma das coisas até agora me ajuda. Mas o que eu sei também? Eu sei que o trabalho, não é? O trabalho é igual a P delta V. Eu sei que o trabalho é igual a P delta V. E sendo assim, este V aqui é como se fosse, é praticamente a dimensão desse sistema, não é? Se esse é o volume todo do sistema, então significa que posso escrever ele de uma outra maneira. Tu sabes que o volume de um sistema pode ser escrito como a massa desse sistema vezes o seu volume específico. Portanto, como a massa não varia, é uma constante, e não posso simplesmente escrever pressão derivada da massa vezes o volume. Então, como a massa é constante, posso retirar para fora e vou ter pressão vezes a massa delta V. Portanto, vou ter aqui uma outra expressão muito importante. Posso até reescrever cá embaixo. Vou ter pressão, massa, delta V.
e vou escrever, vou dizer que essa aqui é a minha expressão 2. Daqui consigo perceber que se eu levar isto, que isso até é potência, não, aqui ainda não chegamos na potência, isto que eu tenho é energia exatamente, mas para eu ter potência eu preciso dividir toda essa expressão por um ΔT, não é? Até posso escrever aqui que o trabalho por unidade de tempo é exatamente igual à pressão vezes a massa ΔV sobre ΔT, não é? Então aqui terei a taxa praticamente. A taxa vai ser igual à pressão, massa, ΔV sobre ΔT. Essa aqui devia ser a expressão 2, não é? E não exatamente esta. Então, daqui, o que é que eu consigo encontrar? Consigo perceber que se levo estas duas expressões, ou esta, a primeira e a segunda, eu venho substituir numa das expressões, por exemplo, ou pode ser aqui, não é? Ainda vou ter uma outra variável, vou ter duas variáveis. Portanto, eu posso procurar, não é? Posso procurar relacionar simplesmente o calor, não é? E o trabalho. De que maneira? Vou só apagar só essa parte de cima. Só apagar só essa parte de cima. Só apagar só essa parte. Vou anotar aqui os dados que eu acho pertinentes. O calor adicionado, que são 2,28 kW, não é? E tem uma massa para o item B, não é? No item B eu tenho uma massa de 0,1 kg e quero determinar o tempo. Então, só para ganhar espaço, vou apagar esta parte. Vou apagar esta parte para ganhar um pouco mais de espaço. Portanto, com essas duas expressões que eu tenho, eu posso tentar relacionar elas para ver se consigo alguma coisa. Então, posso simplesmente escrever aqui que o trabalho, não é? O trabalho, ou neste caso a taxa, sobre a taxa de calor, isto aqui é igual. Escrevo aqui uma fração. O que eu tenho ali? O trabalho tenho que é a pressão vezes a massa, não é? dV dt. E tenho também que o calor é simplesmente dH sobre dt. Mas dH pode ser escrita também como uma propriedade intensiva. Ou seja, se eu tenho H igual a M, ou a massa neste caso, vezes a entalpia, como propriedade, esta é uma propriedade do sistema todo. Então, se eu diferenciar ambos lados, se eu escrever dH, não é? A massa é constante, pode ser M dH. Não significa que isto que eu tenho aqui também posso escrever em função da massa ou da entalpia específica. O que significa que posso ter aqui a massa, não é? Vezes o dH dt. Mas eu consigo perceber também que posso simplificar aqui a massa, não é? E fico com mais ou menos essa expressão, com a pressão, a variação do volume em função do tempo e a entalpia em função do tempo. Mas também consigo perceber o quê? Eu consigo perceber que não tenho volume, não tenho entalpia. O que eu posso fazer? Eu posso procurar buscar algumas propriedades do sistema termodinâmico. Neste caso, preciso aqui da entalpia, não é? E do volume. Eu posso simplesmente dizer que o volume específico, não é? É escrito como o quê? É escrito como o volume do líquido, que eu posso retratar como F, mais o título, vezes a diferença, não é? Dos volumes, que é o volume do líquido gás.
E posso também escrever o quê? Se eu quiser diferenciar isso aqui, por exemplo, se eu quiser diferenciar isso em relação ao tempo, eu posso simplesmente escrever dv dt é igual. Perceba que V é uma constante, VF, ou volume do líquido, é uma constante, porque é mais ou menos aqui. Este V1 é igual a VF e este aqui é o VG. Perceba que VF é uma constante, portanto, a derivada de uma constante é igual a zero. Então, vou ter aqui zero mais a derivada, aqui perceba que isso aqui relaciona-se a algo linear. Não é? Então, posso ter aqui simplesmente esta constante fora, vou ter VFG, vezes a derivada do título, porque o título varia, não é? Eu posso ter um determinado valor aqui, até aqui, porque o título varia de 0, quando estamos aqui, quando eu tenho líquido totalmente, até 1, quando eu tenho o vapor, 100%. Isso aqui em relação ao tempo. A mesma coisa a gente pode fazer para a entalpia. Sabemos que a entalpia, neste caso, vai ser a entalpia do líquido mais o título vezes a entalpia do líquido vapor. Portanto, se diferenciar esta expressão, eu posso ter simplesmente que dH, não é? Em função do tempo, é igual a derivada de uma constante, também fica zero, mas esta constante sai para fora, então vou ter HFG vezes dx dt. Então, resumindo aqui, eu posso ter simplesmente que dv dt vai ser igual a VFG vezes dx dt. E aqui do outro lado, posso ter simplesmente que dH sobre dt vai ser simplesmente HFG vezes dx dt. Agora o que eu vou fazer? Eu vou buscar simplesmente, no lugar de dv dt, vou substituir por essa expressão e vou fazer a mesma coisa no lugar de dH dt. Portanto, vou ter que a potência de trabalho, ou a taxa de trabalho, desculpa, e a taxa do calor vão ser igual à pressão. No lugar dessa expressão, vou substituir por VFG dx dt sobre, e no lugar da expressão da entalpia em função do tempo, eu vou ter simplesmente a entalpia do líquido vapor, depois vou ter dx dt. Mas percebam que daqui eu posso simplesmente simplificar dx dt, não é? Posso simplesmente simplificar dx dt. Simplificando dx dt, fico com pressão, volume, ou a diferença do volume entre o líquido e o gás, e o vapor, neste caso. O vapor não é um gás, podemos já num outro vídeo falar muito bem disso. Não é um gás perfeito nessas condições, mas comporta-se como um gás. E vamos só aqui colocar a diferença das entalpias do líquido e o vapor. Ok? Reescrevendo aqui, eu tenho a pressão. Isso aqui equivale a escrever o volume do vapor menos o volume do líquido sobre a entalpia do vapor menos a entalpia do líquido. Então, a pressão, qual é a pressão? A pressão já determinamos, já é a pressão de saturação, é a pressão nesta linha, não é? Que é de 4,78 ou 4,758 bares. Mas eu preciso converter esta pressão para a unidade internacional, não é? Que é Pascal. Então, se eu tenho que um bar é exatamente igual a 10 levantado a 2 quilopascais, então eu posso multiplicar ambos membros por 4,758 bares, não é? Não, 4,758 bares. Isso vai ser igual a 4,758 bares vezes 10 levantado a 2 quilopascais, o que corresponde a ter uma pressão, aqui é 4,758
758 vezes 100, então isso aqui dá-me mais ou menos 475,8 quilopascais. Então esta é a pressão de saturação a temperatura de 150 graus Celsius. Então, substituindo a pressão aqui, não é? Já determinada a partir da tabela, não é? Por meio desta temperatura, eu vou simplesmente substituir e vou ter aqui 475,8 quilopascais vezes esta diferença do volume deste ponto e deste ponto, não é? Então, vou ter esta diferença retirada da tabela, tem isto na tabela, são 0,3917, não é? Então, 0,3917 metros cúbicos por quilograma. E tudo isso aqui dividido pela diferença das entalpias, que eu tenho aqui são 2114,3 kJ por quilograma. Então, é notável que quilograma simplifica aqui com quilograma, não é? Então, vou só reduzir a expressão aqui. Eu vou ter 475,8 vezes 0,3917 dividido por 4,3. Isto aqui dá um valor de 0,088. Mas é perceptível que 1 kPa é equivalente a escrever a 1 Newton, não é? Vamos lá só colocar aqui, só para perceberem porque que vamos simplificar. É perceptível que 1 kPa é a mesma coisa que 1 newtons dividido por metro quadrado, não é? Mas eu preciso ter algo em cima como kilojoules para poder simplificar aqui. Então, percebam que aqui, depois de simplificar este quilograma, restou metro cúbico. Então, se for multiplicar aqui por metro cúbico, eu consigo perceber que reduz isto, não é? E fico com Newton vezes metro. E Newton vezes metro é exatamente a energia, não é? Mas aqui estava quilo, então vou pôr só 1 kN. Aqui vai ficar kN vezes metro. Isso aqui é equivalente a escrever kilojoule. Então, vou simplificar também isto, não é? Com este kilojoule. E vou ter este valor adimensional, ou seja, não tem, assim, um significado. Posso assim dizer. Vou só apagar aqui. Então, como eu preciso de trabalho, vou só dizer que o trabalho, ou a taxa de trabalho, é igual a 0,088 da taxa de calor transferida. Então, 0,088 vezes a taxa de calor são 2,28. 2,28. Então, vou ter que a taxa de trabalho é de 0,2 kW. O que quer dizer que há uma parte do calor que perde-se, ou vai para o ambiente, ou é rejeitado do sistema, não é? Porque se é fornecido o calor e realiza-se esse trabalho, o restante parte do calor para onde é que vai? Faz alguma coisa. E temos aqui resolvido ou respondido a nossa linha A. E vamos só agora responder a linha B. Então, a linha B é simples de resolver. Simplesmente podemos pegar uma das expressões dentre essa expressão 2 e a expressão 1. Mas até eu posso optar pela expressão 1, simplesmente dizer que Q é igual, não é? Eu tinha escrito isso aqui como massa dH dt. Portanto, posso passar o dt cá a multiplicar, vou ter
o Q, não é? Nesse caso a taxa de calor, dt, isso aqui é igual a massa dH. E posso simplesmente integrar ambos membros. Então, integrando ambos membros, eu tenho que esta integral me dá mais ou menos algo como delta T no final. E do outro lado vou ter algo como massa delta H. Portanto, o que eu quero perceber ou o que eu quero descobrir é o tempo. Então vou simplesmente isolar o tempo. O tempo aqui vai ser a massa vezes a energia ou entalpia sobre a taxa de calor. A massa é de quanto? Já temos lá que é de 0,1 kg vezes a entalpia. Temos aqui a entalpia são 200. A diferença das entalpias entre esses dois estados, entre o estado 2 e 1, são 2114,3 sobre neste caso, aqui temos a taxa de calor, não é? Que são 2,28 kJ. Aqui tenho kilojoule. Aqui são kilojoule por segundo. Percebam que é taxa. Então, kilojoule por segundo. E aqui simplesmente tenho kilojoule por quilograma, não é? Então este quilograma vai simplificar com este kilojoule com este. Portanto, vou ter algo aqui em segundos. Vou só colocar 0,1 vezes 2114,3 dividido por 2,28. Então, são 92,73 segundos. Significa que o tempo necessário, ou o tempo que leva este processo para sair daqui do líquido para vapor, são 92,73 segundos. É um processo praticamente rápido, se formos a perceber. E sendo assim, pessoal, subscrevam-se no canal e deem um like nos nossos vídeos para que possam ajudar o canal a crescer.